hoje nós vamos ter então uma palestra, né, com o nosso professor Alexandre José de Arandia, né, graduado em administração com ênfase em finanças. Agora as máscaras entraram, então. Pela FATEC em 2010, né? Tem aí um aperfeiçoamento em EJA pela FATEC também e uma pós em logística empresarial, certo? Então hoje aí ele disponibilizou, né, um tempo da manhã dele de sábado para compartilhar conosco aí um pouquinho da sua experiência e falar da palestra da importância da logística em tempos de isolamento social, né? Mas primeiramente, antes do nosso professor aí Alexandre começar a falar, eu gostaria, né, de me apresentar. Sou a professora Isabel, da ETEC Bartolomeu, coordenadora do curso de Logística, né? O curso de Logística vem sendo ofertado aí desde 2015, né? Vamos formar este ano de 2020 a nossa 4ª turma, e hoje, dia 6 de junho, é o dia da logística, né? Então, parabéns para todos os alunos da ETEC Bartolomeu e das outras ETECs, né, que tem a formação de logística, né? Então, antes da gente iniciar aí com o professor Alexandre, eu gostaria de compartilhar com vocês uma homenagem que nós fizemos, um videozinho, né, para os nossos alunos de logística, para que eles possam se sentir abraçados neste dia, né? A nossa intenção, se a gente estivesse aí no presencial, a nossa ideia era fazer uma outra dinâmica, porém, né, como nós não podemos, nesse momento que nós estamos vivendo aí, nós vamos fazer uma homenagem para eles, um vídeo que nós fizemos para poder dar os parabéns para todos os nossos alunos, tá bom? Então eu vou colocar o vídeo aqui. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Tá dando para ouvir? Isabel. Oi. O áudio tá chegando. Tá chegando, e o vídeo? O Vai vídeo começar mim agora. Vê se tá aparecendo a tela. Tá? Então tá bom. Então esse é uma homenagem que nós fizemos para todos os nossos alunos de logística, tá? Em homenagem ao dia de vocês, tá bom? Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei
que as pessoas eram boas em um mundo de amor. E acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e me acalma e me traz força pra encarar. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a nossa homenagem para todos os alunos de logística. Agradeço, né, pela oportunidade de ser coordenadora deste curso, né? E a gente espera que a gente possa realizar bons trabalhos juntos, tá bom? Agora nós vamos dar início à palestra do professor Alexandre, a importância da logística em tempos de isolamento social. E aí, no final, quem quiser pode mandar perguntas aqui no chat. Se não estiver conseguindo mandar pelo chat, pode mandar no WhatsApp, tá ok? Obrigada, Alexandre. De nada. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem, né, nessa manhã de sábado. Agradeço a presença de vocês, né, os colegas que estão nos prestigiando, né. Vocês deveriam estar aqui palestrando, não eu, né, que vocês são sensacionais, né. Agradecer aos alunos também, né, porque é momento tão difícil, né, que a gente se encontra. Bom dia, Paulo. Bom dia. Se dedicar, né, ao estudo, né, investir o nosso tempo dentro de casa não é fácil, né. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, nesse contexto de isolamento social, que não dá para a gente entrar direto no assunto logística sem, né, dar uma breve pincelada no que está acontecendo. Eu vou tentar ser sucinto aqui na minha apresentação. Eu já apresentei essa palestra essa semana e eu demorei 1 hora para concluir. Eu quero ver se eu consigo realizar mais rápido para a gente ter um tempo ainda para trocar uma ideia, né? Sejam todos bem-vindos, né? E na medida que for surgindo aí perguntas, né, anotem, enviem no chat que a professora Isabel, no final da palestra, irá compartilhar para que a gente possa interagir, ok? Eu vou compartilhar a apresentação agora, né, como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, né? Já estou com ela aberta, inclusive, aqui. Opa, não é essa, não. Professor, em tempo de pandemia, que está confundindo a palestra, que foi aula de ontem. Só um minutinho, gente. Deixa o Teams carregar aqui direitinho, a gente já acessa. Bom, a partir de agora, né, provavelmente eu vou desaparecer aí na apresentação, né, e a gente vai discutindo aqui o assunto que vai nortear a nossa discussão de hoje, né? Então, a importância da logística em tempo de isolamento social, né? Deixa eu só verificar o que está acontecendo aqui para a gente poder dar início. Bom, aí está um pouquinho da minha apresentação, né? Conforme a professora Isabel já havia iniciado, né? A minha formação de início de carreira é administração,
Depois me licenciei, fiz um aperfeiçoamento em EJA, né? Estudei especialização em gestão pública, estou pós-graduando em logística empresarial, devo concluir até o final do ano, né? E já sou professor no Centro Paulo Souza há aproximadamente 11 anos, né? Minha experiência na área de logística, né, gira em torno aí de 12 a 14 anos, né? Trabalhei 5 anos e meio no Grupo Pão de Açúcar, trabalhei 5 anos na Tecban, né, Tecnologia Bancária S.A., em outras organizações também, né, permeando minhas atividades aí na área logística, na área administrativa, né. Contabilizando tudo, né, a gente tem aproximadamente aí uns 18 anos de experiência na área, né, só que isso também não nos dá o direito de dizer que nós dominamos todos os conhecimentos, até porque isso é bem difícil, né, mas a gente está buscando aí se aperfeiçoar cada dia mais, justamente para poder compartilhar o melhor para os nossos alunos, né. Por isso que nós nos disponibilizamos a estar aqui nessa manhã, né, para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente está observando nesses últimos dias, né, do que a gente entende desse cenário de isolamento social, e também para colocar em aspectos mais visíveis, né, o quão importante é a logística, né, já que muitas pessoas só veem o processo logístico como algo direcionado ao carregamento, descarregamento de caminhões, armazenagem, entre outras atividades operacionais, né? E o que a gente percebe é que a logística ela é muito maior do que isso, né? Os alunos do curso de logística, né, tanto os que já passaram, os que estão cursando no momento, o tempo todo vai ouvir nós falando, nós enquanto professores, né, profissionais da área de logística, explanando sobre essa importância, né? A logística é um processo integrador, não é um processo individual, né, que se realiza numa única etapa, né, do desenvolvimento de um produto, por exemplo, né? Mas vamos lá, né? Introduzindo nossa palestra, né, a gente entra aqui falando sobre globalização, né? Afinal de contas, né, o Covid-19 é uma doença globalizada, né? É algo que se expandiu, se espalhou de forma muito rápida, né, atingindo todos os países, todas as classes sociais, né? E ele não escolhe gênero, não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe nada, né? Quem estiver ali à mercê do vírus, né? Quem não se atentar aos cuidados, realmente podem acabar contraindo esse vírus, né? Inclusive, no final da semana passada, uma prima da minha esposa saiu da internação, ela ficou 2 semanas, inclusive entubada lá no hospital de campanha do Ibirapuera. Ontem eu recebi uma notícia, né, que me deixou preocupado. Tem um amigo de muitos anos que ele trabalha como enfermeiro aqui na UPA da Fazendinha. Ele, nos exames periódicos, né, que a equipe de saúde está fazendo, ele está com a possibilidade de ter contraído o vírus, né? Então, vai aguardar 3 dias, né, até que saia o resultado do exame, mas não só ele, né, tem uma médica também ali na linha de frente que está passando por isso, e essa é a realidade de muitos daqueles que estão ali na linha de frente, né, prestando um serviço de atendimento, conforto e tentando ajudar as pessoas a lidar com essa questão, né, principalmente quando já foram contagiadas, né? Então a gente tem com a globalização, né, o surgimento da economia global, né, tudo que acontece, por exemplo, no Brasil afeta, né, o mercado financeiro mundial, o que acontece na China afeta o Brasil, o que acontece nos Estados Unidos afeta o Brasil. Então nós não temos mais uma economia propriamente dita regional apenas, né? Nós estamos vivenciando um momento de economia unificada, né? Então, assim como as outras economias no mundo estão passando por uma dificuldade muito grande em função do isolamento social, o Brasil não poderia ser diferente, né? Até em função do desenvolvimento que nós temos, né? Da infraestrutura que nós temos, das lideranças atuais, né? As atividades comerciais também se globalizaram em função do acesso à tecnologia, da possibilidade de você compartilhar o seu produto, né, o seu serviço via internet, né? E diga-se de passagem, né, você pode estar num porão, né, lá num bairro do 120, por exemplo, aqui em Santana de Parnaíba. Se você tiver acesso à internet, estiver produzindo alguma coisa e compartilhar isso via internet, seja na rede social, né, seja lá num LinkedIn, né, que é uma rede de relacionamento profissional, pronto, você já deu start, né, para a divulgação do seu produto ou do seu serviço em termos, né, mundiais, né? O turismo também, né, acabou se globalizando. A gente percebe aí
a abrangência do turismo dentro desse contexto da globalização, pessoas que antes nunca tinham pensado, né, em viajarem para fora do país, né, conseguindo se planejar e se programar para isso. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um aluno que passou uns dias na Europa com sua família, né, e são vários os casos que a gente vê de famílias, né, dentro desse grupo que a gente trabalha, realizando viagens para o exterior. O intercâmbio cultural, né, essa possibilidade de troca entre os países, né, e não só da cultura, mas também, né, das novas tecnologias que acabam sendo, de certa forma, compartilhadas. Um exemplo disso, a gente tem lá ainda, remontando lá a gestão do presidente Bush, né, nos Estados Unidos, em um dado momento lá no final da sua gestão, né, como presidente dos Estados Unidos, ele visitou o Brasil para conhecer a nossa tecnologia de fabricação do bioálcool, né, do combustível biologicamente correto, justamente porque o bioálcool brasileiro ele era menos poluente do que o bioálcool americano, uma vez que o brasileiro, né, produz o bioálcool a partir da cana-de-açúcar e o americano a partir do milho. Então, houve essa troca de tecnologias, essa troca de conhecimento, né, o avanço nos processos logísticos em função do próprio avanço tecnológico, né, foi sem medidas, né, se a gente for avaliar esse contexto, né, a logística até 1940, ela não tinha essa relevância, né, que a gente percebe hoje. Já aconteciam os processos logísticos, mas visualizar a logística como um processo estratégico, integrador, né, que possibilita capacidade de competitividade no cenário regional, por que não dizer mundial, não era possível, né? Final da guerra, lá em 1950, a logística começa, então, a ganhar propriedade dentro das indústrias, uma vez que aqueles soldados que estavam na linha de frente, né, retornavam às suas casas, ingressavam em novos postos de trabalho, e todo o conhecimento de estratégia adquirido ali no período no front começa a ser implantado dentro das organizações. E aí, a partir de 1960 em diante, a gente começa a ver surgimento da logística empresarial, né, e integração dos processos, né, como a gente consegue visualizar no momento atual, né? Em relação à pandemia, né, só para a gente dar uma breve pincelada no assunto, né, ela é definida como uma enfermidade epidêmica, né, de ampla disseminação, diferente da epidemia, que ela vai alcançar ali um volume de pessoas, né, mas num espaço regional, por exemplo, um único país sofrendo lá com essa enfermidade. No caso da pandemia Covid-19, né, ela já está num cenário de gravidade mundial, né? Então, desde 11 de março de 2020, a gente tem a Covid-19, né, passando de epidemia para uma pandemia, em outras palavras, né, alcançando vários países, né, atingindo aí diversos povos ao mesmo tempo, né. E a gente vai entender um pouquinho, né, que isso foi possível também, né, em função daquele repatriamento, né, que aconteceu ali no início da pandemia. Por um lado, né, um aspecto social importante dos países, né, repatriar as pessoas que fazem parte da sua nação, mas por outro lado, quais cuidados, né, eles deveriam ter tido, né, o que não foi feito corretamente para que a pandemia se espalhasse, né? Embora, né, todo cuidado fosse tomado, ainda assim a gente haveria situações de que pessoas que viajaram para fora do país retornaram antes da pandemia realmente, né, se tornar no volume que se tornou e quando chegou no país de origem já era tarde, né? Já começou a disseminar isso de uma maneira muito rápida, né? O isolamento social, ele é o ato de separar o indivíduo de um grupo, né, do convívio do restante da sociedade, né? Isso é um processo complicado, né? Algumas pessoas até conseguem, né, viver nessa característica de isolamento, né, não ter muita interação com outras pessoas. Ainda mais nesse ambiente virtual, né, que todo mundo está conectado, todo mundo está junto ao mesmo tempo, mas separado porque está cada um na sua casa, né, se comunicando via eletrônico. Mas esse momento de isolamento social está sendo, né, um marco muito crítico para a sociedade, né? Não vou dizer só a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, uma vez que esse isolamento ele acaba acarretando problemas, né, econômicos, problemas psicológicos, né, uma infinidade de questões, né, que a gente poderia evitar, mas infelizmente, graças à situação atual que a gente está vivenciando, ocorre a necessidade do isolamento, né? Ele pode ser imposto, né, como a gente está visualizando
aqui em São Paulo, por exemplo, ainda é voluntário, né? As autoridades, né, assim como em outros estados do país, estão determinando que haja, né, essa reclusão, mas aquelas atividades que precisam continuar em andamento, justamente para garantir a subsistência, né, dos brasileiros, elas continuam e as pessoas, né, estão liberadas para circular, desde que respeitem efetivamente todos os cuidados determinados pela Organização Mundial da Saúde, também como também pelos órgãos de saúde federal, estadual e municipal, né? E ele pode ser imposto, como aconteceu em algumas regiões do Brasil, onde se implantou, né, se instaurou lá o lockdown, né, que é um tipo de isolamento social onde você é proibido de sair à rua, né, e quando você é visto, né, por uma autoridade ali fiscalizadora, você é parado, é questionado, é abordado para justificar o porquê que você está circulando no momento que é para realmente estar, né, segregado lá dentro da sua casa, né. Então, a gente tem os 3 tipos de isolamento: o horizontal, que é o que a gente está vivenciando agora, mas porém voluntário, né? O vertical, que é o que as autoridades federais estão defendendo, né? Que você isole apenas as pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Mas também pode-se considerar essa estratégia um tiro no pé, uma vez que as pessoas que ficam em casa, né? A partir do momento que outras estão saindo, essa movimentação de ida e vinda pode acarretar também, né, que o vírus chegue dentro da casa onde tem o isolamento vertical, né? E o lockdown, como já falou, que é um isolamento mais rígido, né, mais severo, que acontece em momentos onde se perde controle sobre a disseminação do vírus, né? Na pandemia, os governos, né, estão impondo quarentenas e distanciamento social. Então, para que isso aconteça na prática, os governos estão decretando fechamento do comércio, né, principalmente aquelas atividades que não são necessárias para a subsistência do indivíduo, redução de volume de veículos nas vias públicas, né, mas isso é uma consequência até do isolamento social, então muitas pessoas estão trabalhando em casa, né, na prática do home office, muitas outras já estão desempregadas, né, eu leciono um curso técnico numa escola particular dia de sábado, e estou acompanhando, né, os posts dos meus alunos, e muitos deles já estão desistindo do curso, porque o isolamento social acarretou a demissão, né? Algumas pessoas conseguiram se recolocar ainda, mesmo no ambiente de isolamento social, mas em decorrência, né, da permanência desse período de distanciamento, acabaram perdendo emprego 2 ou 3 vezes nesse período aí de quase 90 dias de paralisação, né? Fechamento das escolas, que é o que a gente está vivenciando, né? Temos que ser gratos, né? Porque a gente ainda tem uma ferramenta que nos possibilita essa comunicação, como se a gente estivesse dando aula ao vivo, né? Não vai substituir, é claro, né, a interação ali no dia a dia, né? O contato, né? A visualização das expressões, né? Do comportamento, dos sentimentos ali durante o processo de ensino-aprendizagem, mas nesse momento a gente está vivenciando, né, uma oportunidade de resiliência, né? A gente está se readequando, né, dando a volta nesse problema que a gente está vivenciando, para continuar existindo, né? Eu tenho alunos que ontem, por exemplo, eu estava conversando, um em especial, que ele comentou que ele está estudando, né, fazendo cursinho para o Enem no período noturno. Então, né, esse momento de isolamento social está nos impulsionando a adotar algumas práticas que talvez a gente não adotaria se não tivesse vivendo essa situação, esse problema, né? Como diria, né, o David Portes, né, o famoso David Camelot, na crise é a oportunidade da gente crescer, da gente se desenvolver, e esse tem sido um grande momento de reflexão, um grande momento de crescimento, né, de reinvenção, né, do indivíduo e adoção de novas práticas, né? Práticas essas que vão, com certeza, né, melhorar, né, e causar mudanças gradativas aí ao longo do tempo pós-pandemia, né? As consequências do isolamento social. Para o indivíduo, né, pode acarretar aí o agravamento de doenças psicológicas, né? Então, pessoas ansiosas, né, já estão aí com ansiedade lá 100%, né, aquela inquietude, aquela angústia. Pessoas que têm depressão, né, ou tendência à depressão, se não se cuidar nesse momento de isolamento social, pode ter um agravamento do quadro, né? Síndrome do pânico, uma porção de questões, né, ligadas à saúde, principalmente em termos psicológicos, pode acontecer, né, o acarretamento, o agravamento da situação em função do isolamento social.
acredito eu, né, que esse grupo que nos acompanha nesse momento, né, alguém tem algum problema desse sentido, ou dentro da família esteja se deparando com essa situação, né? Alguém da família não está, né, aguentando, não está suportando mais o isolamento social, as coisas vão perdendo a graça, né, e a coisa vai degringolando. Mas a gente precisa se cuidar, né? Assista filmes, né? Leia livros, jogue, né? Pratique atividade física na sua casa, né? Porque você não pode ficar parado em função do isolamento social, né? Você está dentro da sua casa, no seu espaço, você pode extravasar, você tem que realmente sair da caixa, né? Como a gente discute muito lá no processo de criatividade e empreendedorismo, né? O processo criativo depende muito disso, de você sair da sua caixa, né? Sair daquele limite, né? Que a própria cultura que você carrega contigo te impõe, né? Ao grupo social que você faz parte acaba te impondo, né? Você tem que pensar um pouco fora desse limite a partir de agora, justamente porque é você e você mesmo nesse momento de isolamento social. Para a sociedade, as consequências, né, elas se tornam ainda mais catastróficas, né? À medida que o isolamento social vai permanecendo, né, os dias vão se passando e o prazo de distanciamento vai se alongando, as pessoas não podem circular nas ruas, né? E se não há circulação de pessoas na rua, não há quem consuma, né? Não há quem visite os comércios para comprar, para contratar prestação de serviço, né? Então, em decorrência dessa falta de circulação da população, o comércio acaba tendo que fechar suas portas, né? Independente se o governo tivesse como ele, né, impôs o fechamento do comércio, mas se ele não tivesse imposto e as pessoas tivessem aderido, né, em uma maior proporção ao isolamento social, consequentemente os comércios estariam baixando as portas, como está acontecendo, né? Tem muitas empresas, né, muitos empresários aí dizendo que não vão conseguir retomar as atividades porque realmente o período que a gente está em distanciamento social está acarretando muitos prejuízos, né? Então, isso provoca uma queda extrema nas vendas, né, das organizações e também uma falta de arrecadação por parte do setor público, né? Para vocês terem ideia, o município de Osasco, este mês, a gente tem um conhecimento com alguns professores da rede municipal, a prefeitura cortou boa parte dos rendimentos dos colaboradores. Tem uma amiga da minha esposa, por exemplo, que recebeu, ela tem carga dobrada lá em função de recompor, né, equipe que falta lá na escola onde ela leciona, e o salário dela é um salário relevante, e nesse mês ela recebeu R$350 aproximadamente, né? Então a gente já vê alguns órgãos públicos começando a enxugar, né, inclusive a sua conta de pagamentos, né? Não sei se é o correto, né, se não haveria outra medida, mas também não é esse o termo na nossa discussão hoje, né? E aqui alguns desafios impostos pela Covid, não só para o governo, né, não só para a economia, mas para todos nós, né? Então, um dos grandes desafios foi, né, a imposição do isolamento social, né? Até hoje a gente percebe e a gente nota, né, que muitas pessoas, né, dentro da sociedade ou das comunidades onde a gente vive, interage, eles não acreditam, eles não respeitam, eles fazem churrasco no final de semana, fazem festas. Você circula pelas ruas, tem pessoas sem usar máscara, se abraçando, né? Ignorando, né, a ideia, né, os princípios do isolamento social. E isso pode acarretar, evidentemente, né, a disseminação da doença, né? Em Barueri, por exemplo, a gente tem um grande, né, surto lá do Covid-19, né? E isso está se alastrando rápido para outras regiões. O auxílio, né, às classes em situação de vulnerabilidade, né? Então, o governo federal está oferecendo, né, esse auxílio emergencial de R$600 para as famílias, né? A princípio, né, havia se planejado, estipulado que seria 3 meses, né? Agora já está se ampliando isso com a perspectiva de pelo menos para mais 2 meses, né? Infelizmente não está alcançando todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né? Em decorrência disso a gente vê outras ações, né, da esfera estadual. Hoje nós vamos ter então uma palestra, né, com o nosso professor Alexandre José de Arandia, né, graduado em administração com ênfase em finanças.
Agora as náuseas entraram, então. Pela FATEC em 2010, né? Tem aí um aperfeiçoamento em EJA pela FATEC também e uma pós em logística empresarial, certo? Então hoje aí ele disponibilizou, né, um tempo da manhã dele de sábado para compartilhar conosco aí um pouquinho da sua experiência e falar da palestra da importância da logística em tempos de isolamento social, né? Mas primeiramente, antes do nosso professor aí, Alexandre, começar a falar, eu gostaria, né, de me apresentar. Sou a professora Isabel, da ETEC Bartolomeu, coordenadora do curso de Logística, né? O curso de Logística vem sendo ofertado aí desde 2015, né? Vamos formar este ano de 2020 a nossa 4ª turma, e hoje, dia 6 de junho, é o dia da logística, né? Então, parabéns para todos os alunos da ETEC Bartolomeu e das outras ETECs, né, que tem a formação de logística, né? Então, antes da gente iniciar aí com o professor Alexandre, eu gostaria de compartilhar com vocês uma homenagem que nós fizemos, um videozinho, né, para os nossos alunos de logística, para que eles possam se sentir abraçados neste dia, né? A nossa intenção, se a gente estivesse aí no presencial, a nossa ideia era fazer uma outra dinâmica, porém, né, como nós não podemos, nesse momento que nós estamos vivendo aí, nós vamos fazer uma homenagem para eles, um vídeo que nós fizemos para poder dar os parabéns para todos os nossos alunos, tá bom? Então, eu vou colocar o vídeo aqui. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Tá dando para ouvir? Isabel. Oi. O áudio está chegando. Tá chegando, e o vídeo? Vai começar agora. Vê se está aparecendo a tela. Tá? Então tá bom. Então esse é uma homenagem que nós fizemos para todos os nossos alunos de logística, tá? Em homenagem ao dia de vocês, tá bom? Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo
Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e me acalma e me traz força pra encarar. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a nossa homenagem para todos os alunos de logística. Agradeço, né, pela oportunidade de ser coordenadora deste curso, né? E a gente espera que a gente possa realizar bons trabalhos juntos, tá bom? Agora nós vamos dar início à palestra do professor Alexandre, a importância da logística em tempos de isolamento social. E aí, no final, quem quiser pode mandar perguntas aqui no chat. Se não estiver conseguindo mandar pelo chat, pode mandar no WhatsApp, tá ok? Obrigada, Alexandre. De nada. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem, né, nessa manhã de sábado. Agradeço a presença de vocês, né, os colegas que estão nos prestigiando, né. Vocês que deveriam estar aqui palestrando, não eu, né, que vocês são sensacionais, né. Agradecer aos alunos também, né, porque é um momento tão difícil, né, que a gente se encontra. Bom dia, Pontes. Bom dia. Se dedicar, né, ao estudo, né, investir o nosso tempo dentro de casa não é fácil, né. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, nesse contexto de isolamento social, que não dá para a gente entrar direto no assunto logística sem, né, dar uma breve pincelada no que está acontecendo. Eu vou tentar ser sucinto aqui na minha apresentação. Eu já apresentei essa palestra essa semana e eu demorei 1 hora para concluir. Eu quero ver se eu consigo realizar mais rápido para a gente ter um tempo ainda para trocar uma ideia, né? Sejam todos bem-vindos, né? E na medida que for surgindo aí perguntas, né, anotem, enviem no chat que a professora Isabel, no final da palestra, irá compartilhar para que a gente possa interagir, ok? Eu vou compartilhar a apresentação agora, né, como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, né? Já estou com ela aberta, inclusive, aqui. Opa, não é essa, não. Professor, em tempo de pandemia, que está confundindo a palestra, que foi aula de ontem. Só um minutinho, gente. Deixa o Teams carregar aqui direitinho, a gente já acessa. Bom, a partir de agora, né, provavelmente eu vou desaparecer aí na apresentação, né, e a gente vai discutindo aqui o assunto que vai nortear a nossa discussão de hoje, né? Então, a importância da logística em tempo de isolamento social, né? Deixa eu só verificar o que está acontecendo aqui para a gente poder dar início. Bom, aí está um pouquinho da minha apresentação, né? Conforme a professora Isabel já havia iniciado, né? A minha formação de início de carreira é administração. Depois me licenciei, fiz um aperfeiçoamento em EJA, né? Estudei especialização em gestão pública. Estou pós-graduando em logística empresarial, devo concluir até o final do ano, né? E já sou professor no Centro Paulo Souza há aproximadamente 11 anos, né? Minha experiência na área de logística, né, gira em torno aí de 12 a 14 anos, né? Trabalhei 5 anos e meio no Grupo Pão de Açúcar, trabalhei 5 anos na Tecban, né, Tecnologia Bancária S.A., em outras organizações também, né, permeando minhas atividades aí na área logística, na área administrativa, né. Contabilizando tudo, né, a gente tem aproximadamente aí uns 18 anos de experiência na área, né, só que isso também não nos dá o direito de
de dizer que nós dominamos todos os conhecimentos, até porque isso é bem difícil, né? Mas a gente está buscando aí se aperfeiçoar cada dia mais, justamente para poder compartilhar o melhor para os nossos alunos, né? Por isso que nós nos disponibilizamos a estar aqui nessa manhã, né, para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente está observando nesses últimos dias, né, do que a gente entende desse cenário de isolamento social, e também para colocar em aspectos mais visíveis, né, o quão importante é a logística, né, já que muitas pessoas só veem o processo logístico como algo direcionado ao carregamento, descarregamento de caminhões, armazenagem, entre outras atividades operacionais, né? E o que a gente percebe é que a logística ela é muito maior do que isso, né? Os alunos do curso de logística, né, tanto os que já passaram, os que estão cursando no momento, o tempo todo vai ouvir nós falando, nós enquanto professores, né, profissionais da área de logística, explanando sobre essa importância, né? A logística é um processo integrador, não é um processo individual, né, que se realiza numa única etapa, né, do desenvolvimento de um produto, por exemplo, né? Mas vamos lá, né? Introduzindo a nossa palestra, né, a gente entra aqui falando sobre globalização, né? Afinal de contas, né, o Covid-19 é uma doença globalizada, né? É algo que se expandiu, se espalhou de forma muito rápida, né, atingindo todos os países, todas as classes sociais, né? E ele não escolhe gênero, não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe nada, né? Quem estiver ali à mercê do vírus, né? Quem não se atentar aos cuidados, realmente podem acabar contraindo esse vírus, né? Inclusive, no final da semana passada, uma prima da minha esposa saiu da internação, ela ficou 2 semanas, inclusive entubada lá no hospital de campanha do Ibirapuera. Ontem eu recebi uma notícia, né, que me deixou preocupado. Tem um amigo de muitos anos que ele trabalha como enfermeiro aqui na UPA da Fazendinha. Ele, nos exames periódicos, né, que a equipe de saúde está fazendo, ele está com a possibilidade de ter contraído o vírus, né? Então, vai aguardar 3 dias, né, até que saia o resultado do exame, mas não só ele, né? Tem uma médica também ali na linha de frente que está passando por isso, e essa é a realidade de muitos daqueles que estão ali na linha de frente, né, prestando um serviço de atendimento, conforto e tentando ajudar as pessoas a lidar com essa questão, né, principalmente quando já foram contagiadas, né? Então a gente tem com a globalização, né, o surgimento da economia global, né? Tudo que acontece, por exemplo, no Brasil afeta, né, o mercado financeiro mundial, o que acontece na China afeta o Brasil, o que acontece nos Estados Unidos afeta o Brasil. Então nós não temos mais uma economia propriamente dita regional apenas, né? Nós estamos vivenciando um momento de economia unificada, né? Então, assim como as outras economias no mundo estão passando por uma dificuldade muito grande em função do isolamento social, o Brasil não poderia ser diferente, né? Até em função do desenvolvimento que nós temos, né? Da infraestrutura que nós temos, das lideranças atuais, né? As atividades comerciais também se globalizaram em função do acesso à tecnologia, da possibilidade de você compartilhar o seu produto, né, o seu serviço via internet, né? E diga-se de passagem, né, você pode estar num porão, né, lá num bairro do 120, por exemplo, aqui em Santana de Parnaíba. Se você tiver acesso à internet, estiver produzindo alguma coisa e compartilhar isso via internet, seja na rede social, né, seja lá num LinkedIn, né, que é uma rede de relacionamento profissional, pronto, você já deu start, né, para a divulgação do seu produto ou do seu serviço em termos, né, mundiais, né? O turismo também, né, acabou se globalizando. A gente percebe aí a abrangência do turismo dentro desse contexto da globalização. Pessoas que antes nunca tinham pensado, né, em viajarem para fora do país, né, conseguindo se planejar e se programar para isso. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um aluno que passou uns dias na Europa com sua família, né? E são vários os casos que a gente vê de famílias, né, dentro desse grupo que a gente trabalha, realizando viagens para o exterior. O intercâmbio cultural, né, essa possibilidade de troca entre os países, né, e não só da cultura, mas também, né, das novas tecnologias que acabam sendo, de certa forma, compartilhadas. Um exemplo disso, a gente tem lá ainda, remontando lá a gestão do presidente Bush, né, nos Estados Unidos. Em um dado momento lá
no final da sua gestão, né, como presidente dos Estados Unidos, ele visitou o Brasil para conhecer a nossa tecnologia de fabricação do bioálcool, né, do combustível biologicamente correto, justamente porque o bioálcool brasileiro ele era menos poluente do que o bioálcool americano, uma vez que o brasileiro, né, produz o bioálcool a partir da cana-de-açúcar e o americano a partir do milho. Então, houve essa troca de tecnologias, essa troca de conhecimento, né, o avanço nos processos logísticos em função do próprio avanço tecnológico, né, foi sem medidas, né, se a gente for avaliar esse contexto, né, a logística até 1940, ela não tinha essa relevância, né, que a gente percebe hoje. Já aconteciam os processos logísticos, mas visualizar a logística como um processo estratégico, integrador, né, que possibilita capacidade de competitividade no cenário regional, por que não dizer mundial, não era possível, né? Final da guerra, lá em 1950, a logística começa, então, a ganhar propriedade dentro das indústrias, uma vez que aqueles soldados que estavam na linha de frente, né, retornavam às suas casas, ingressavam em novos postos de trabalho, e todo o conhecimento de estratégia adquirido ali no período no front começa a ser implantado dentro das organizações. E aí, a partir de 1960 em diante, a gente começa a ver surgimento da logística empresarial, né, e integração dos processos, né, como a gente consegue visualizar no momento atual, né? Em relação à pandemia, né, só para a gente dar uma breve pincelada no assunto, né, ela é definida como uma enfermidade epidêmica, né, de ampla disseminação, diferente da epidemia, que ela vai alcançar ali um volume de pessoas, né, mas num espaço regional, por exemplo, um único país sofrendo lá com essa enfermidade. No caso da pandemia Covid-19, né, ela já está num cenário de gravidade mundial, né? Então, desde 11 de março de 2020, a gente tem a Covid-19, né, passando de epidemia para uma pandemia, em outras palavras, né, alcançando vários países, né, atingindo aí diversos povos ao mesmo tempo, né. E a gente vai entender um pouquinho, né, que isso foi possível também, né, em função daquele repatriamento, né, que aconteceu ali no início da pandemia. Por um lado, né, um aspecto social importante dos países, né, repatriar as pessoas que fazem parte da sua nação, mas por outro lado, quais cuidados, né, eles deveriam ter tido, né, o que não foi feito corretamente para que a pandemia se espalhasse, né? Embora, né, todo cuidado fosse tomado, ainda assim a gente haveria situações de que pessoas que viajaram para fora do país retornaram antes da pandemia realmente, né, se tornar no volume que se tornou e quando chegou no país de origem já era tarde, né? Já começou a disseminar isso de uma maneira muito rápida, né? O isolamento social, ele é o ato de separar o indivíduo de um grupo, né, do convívio do restante da sociedade, né? Isso é um processo complicado, né? Algumas pessoas até conseguem, né, viver nessa característica de isolamento, né, não ter muita interação com outras pessoas. Ainda mais nesse ambiente virtual, né, que todo mundo está conectado, todo mundo está junto ao mesmo tempo, mas separado porque está cada um na sua casa, né, se comunicando via eletrônico. Mas esse momento de isolamento social está sendo, né, um marco muito crítico para a sociedade, né? Não vou dizer só a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, uma vez que esse isolamento ele acaba acarretando problemas, né, econômicos, problemas psicológicos, né, uma infinidade de questões, né, que a gente poderia evitar, mas infelizmente, graças à situação atual que a gente está vivenciando, ocorre a necessidade do isolamento, né? Ele pode ser imposto, né, como a gente está visualizando aqui em São Paulo, por exemplo, ainda é voluntário, né? As autoridades, né, assim como em outros estados do país, estão determinando que haja, né, essa reclusão, mas aquelas atividades que precisam continuar em andamento, justamente para garantir a subsistência, né, dos brasileiros, elas continuam e as pessoas, né, estão liberadas para circular, desde que respeitem efetivamente todos os cuidados determinados pela Organização Mundial da Saúde, também como também pelos órgãos de saúde federal, estadual e municipal, né? E ele pode ser imposto, como aconteceu em algumas regiões do Brasil, onde se implantou, né, ou se instaurou lá o lockdown, né, que é um tipo de isolamento social onde você é proibido de sair à rua, né, e quando você
visto, né, por uma autoridade ali fiscalizadora, você é parado, é questionado, é abordado para justificar o porquê que você está circulando no momento que é para realmente estar, né, segregado lá dentro da sua casa, né? Então a gente tem os 3 tipos de isolamento: o horizontal, que é o que a gente está vivenciando agora, mas porém voluntário, né? O vertical, que é o que as autoridades federais estão defendendo, né, que você isole apenas as pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Mas também pode-se considerar essa estratégia um tiro no pé, uma vez que as pessoas que ficam em casa, né, a partir do momento que outras estão saindo, essa movimentação de ida e vinda pode acarretar também, né, que o vírus chegue dentro da casa onde tem o isolamento vertical, né? E o lockdown, como já falou, que é um isolamento mais rígido, né, mais severo, que acontece em momentos onde se perde o controle sobre a disseminação do vírus, né? Na pandemia, os governos, né, estão impondo quarentenas e distanciamento social. Então, para que isso aconteça na prática, os governos estão decretando fechamento do comércio, né, principalmente aquelas atividades que não são necessárias para a subsistência do indivíduo, redução de volume de veículos nas vias públicas, né, mas isso é uma consequência até do isolamento social. Então, muitas pessoas estão trabalhando em casa, né, na prática do home office. Muitas outras já estão desempregadas, né? Eu leciono num curso técnico numa escola particular dia de sábado e estou acompanhando, né, os posts dos meus alunos, e muitos deles já estão desistindo do curso porque o isolamento social acarretou a demissão, né? Algumas pessoas conseguiram se recolocar ainda, mesmo no ambiente de isolamento social, mas em decorrência, né, da permanência desse período de distanciamento, acabaram perdendo emprego 2 ou 3 vezes nesse período aí de quase 90 dias de paralisação, né? Fechamento das escolas, que é o que a gente está vivenciando, né? Temos que ser gratos, né? Porque a gente ainda tem uma ferramenta que nos possibilita essa comunicação, como se a gente estivesse dando aula ao vivo, né? Não vai substituir, é claro, né, a interação ali no dia a dia, né? O contato, né? A visualização das expressões, né? Do comportamento, dos sentimentos ali durante o processo de ensino-aprendizagem, mas nesse momento a gente está vivenciando, né, uma oportunidade de resiliência, né? A gente está se readequando, né, dando a volta nesse problema que a gente está vivenciando, para continuar existindo, né? Eu tenho alunos que ontem, por exemplo, eu estava conversando, um em especial, que ele comentou que ele está estudando, né, fazendo cursinho para o Enem no período noturno. Então, né, esse momento de isolamento social está nos impulsionando a adotar algumas práticas que talvez a gente não adotaria se não tivesse vivendo essa situação, esse problema, né? Como diria, né, o David Portes, né, o famoso David Camelot, na crise é a oportunidade da gente crescer, da gente se desenvolver, e esse tem sido um grande momento de reflexão, um grande momento de crescimento, né, de reinvenção, né, do indivíduo e adoção de novas práticas, né? Práticas essas que vão, com certeza, né, melhorar, né, e causar mudanças gradativas aí ao longo do tempo pós-pandemia, né? As consequências do isolamento social. Para o indivíduo, né, pode acarretar aí o agravamento de doenças psicológicas, né? Então, pessoas ansiosas, né, já estão aí com ansiedade lá 100%, né, aquela inquietude, aquela angústia. Pessoas que têm depressão, né, ou tendência à depressão, se não se cuidar nesse momento de isolamento social, pode ter um agravamento do quadro, né? Síndrome do pânico, uma porção de questões, né, ligadas à saúde, principalmente em termos psicológicos, pode acontecer, né, o acarretamento, o agravamento da situação em função do isolamento social. Acredito eu, né, que esse grupo que nos acompanha nesse momento, né, alguém tem algum problema nesse sentido, ou dentro da família esteja se deparando com essa situação, né? Alguém da família não está, né, aguentando, não está suportando mais o isolamento social, as coisas vão perdendo a graça, né, e a coisa vai degringolando. Mas a gente precisa se cuidar, né? Assista filmes, né? Leia livros, jogue, né? Pratique atividade física na sua casa, né? Porque você não pode ficar parado em função do isolamento social, né? Você está dentro da sua casa, no seu espaço, você pode extravasar, você tem que realmente sair da caixa, né? Como
a gente discute muito lá no processo de criatividade e empreendedorismo, né? O processo criativo depende muito disso, de você sair da sua caixa, né? Sair daquele limite, né? Que a própria cultura que você carrega contigo te impõe, né? Ao grupo social que você faz parte acaba te impondo, né? Você tem que pensar um pouco fora desse limite a partir de agora, justamente porque é você e você mesmo nesse momento de isolamento social. Para a sociedade, as consequências, né, elas se tornam ainda mais catastróficas, né? À medida que o isolamento social vai permanecendo, né, os dias vão se passando e o prazo de distanciamento vai se alongando, as pessoas não podem circular nas ruas, né? E se não há circulação de pessoas na rua, não há quem consuma, né? Não há quem visite os comércios para comprar, para contratar prestação de serviço, né? Então, em decorrência dessa falta de circulação da população, o comércio acaba tendo que fechar suas portas, né? Independente se o governo tivesse como ele, né, impôs o fechamento do comércio, mas se ele não tivesse imposto e as pessoas tivessem aderido, né, em uma maior proporção ao isolamento social, consequentemente os comércios estariam baixando as portas, como está acontecendo, né? Tem muitas empresas, né, muitos empresários aí dizendo que não vão conseguir retomar as atividades porque realmente o período que a gente está em distanciamento social está acarretando muitos prejuízos, né? Então, isso provoca uma queda extrema nas vendas, né, das organizações e também uma falta de arrecadação por parte do setor público, né? Para vocês terem ideia, o município de Osasco, este mês, a gente tem um conhecimento com alguns professores da rede municipal, a prefeitura cortou boa parte dos rendimentos dos colaboradores. Tem uma amiga da minha esposa, por exemplo, que recebeu, ela tem carga dobrada lá em função de recompor, né, equipe que falta lá na escola onde ela leciona, e o salário dela é um salário relevante. Nesse mês ela recebeu R$ 350 aproximadamente, né? Então a gente já vê alguns órgãos públicos começando a enxugar, né, inclusive a sua conta de pagamentos, né? Não sei se é o correto, né, se não haveria outra medida, mas também não é esse o termo na nossa discussão hoje, né? E aqui alguns desafios impostos pela Covid, não só para o governo, né, não só para a economia, mas para todos nós, né? Então, um dos grandes desafios foi, né, a imposição do isolamento social, né? Até hoje a gente percebe e a gente nota, né, que muitas pessoas, né, dentro da sociedade ou das comunidades onde a gente vive, interage, eles não acreditam, eles não respeitam, eles fazem churrasco no final de semana, fazem festas. Você circula pelas ruas, tem pessoas sem usar máscara, se abraçando, né? Ignorando, né, a ideia, né, os princípios do isolamento social. E isso pode acarretar, evidentemente, né, a disseminação da doença, né? Em Barueri, por exemplo, a gente tem um grande, né, surto lá do Covid-19, né? E isso está se alastrando rápido para outras regiões. O auxílio, né, às classes em situação de vulnerabilidade, né? Então, o governo federal está oferecendo, né, esse auxílio emergencial de R$ 600 para as famílias, né? A princípio, né, havia se planejado, estipulado que seria 3 meses, né? Agora já está se ampliando isso com a perspectiva de pelo menos para mais 2 meses, né? Infelizmente, não está alcançando todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né? Em decorrência disso, a gente vê outras ações, né, da esfera estadual, conseguindo parcerias com instituições privadas, né, no sentido de conseguir doação de cesta básica, aquisição de insumos hospitalares, a própria esfera municipal também correndo nesse mesmo sentido, né, buscando ali de alguma forma dar o auxílio para a população, né, que nesse momento não é o momento de a gente ficar discutindo política, não é o momento de ficar colocando, né, esses princípios políticos em queixa, em discussão. É o momento da gente se unir, né, em prol do próximo, né? E não é o que a gente está vendo, né? A gente tem alguns exemplos aí que nem convém a gente citar aqui, né? Que infelizmente acaba se tornando né, criando um ponto de desinformação para a sociedade. Mas não vou entrar no mérito também, porque cada um tem o seu ponto de vista em relação ao que está acontecendo, né? Sobrevivência das empresas, né? Como continuar vendendo nesse momento de pandemia, de isolamento social, né? Como manter a prestação de serviço se você não pode sair da sua casa, se você não pode ter pessoas ali te atendendo, né? Por exemplo, eu tive algumas situações agora no momento da pandemia
que eu precisei entrar em contato com a empresa que presta serviço, com a empresa que vende algum produto, né? E o atendimento é eletrônico. Então, algumas instituições, né, principalmente da área comercial, já estão, né, conectando os clientes aos vendedores através do WhatsApp. Mas percebam que não é um processo muito prático, né, e tão pouco comum para a sociedade brasileira, né? Até essa geração mais recente, né, que praticamente já nasce com o celular na mão, está tendo dificuldade para utilizar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas para acesso à educação, para comunicação nesse momento de pandemia, né? Então, não é algo que é só da geração, da minha geração, de gerações anteriores à minha, né? Até essa galera mais nova está com dificuldade de lidar com esse momento de trabalho ou vivência, né, no mundo virtual. Readequação dos métodos de ensino, né? Então, a prática do EAD, ela já é existente no Brasil há muito tempo, né? Só que com a capacidade de extensão, né, do que está acontecendo no momento, só foi possível em função, efetivamente, né, desse distanciamento social. Então, para que essa prática ocorra de maneira eficiente, né, em termos que a gente consiga utilizar os recursos, né, para levar a educação até os alunos, né, e também eficaz no sentido que a gente consiga alcançar o resultado, né, que o aluno realmente absorva o conhecimento que a gente está tentando compartilhar com ele, né, os profissionais da educação estão se qualificando, né? Então, no início do distanciamento social, naquele período que a gente ficou sem aula, a gente passou por qualificação, né, do ensino à distância. Existem vários cursos aí disponíveis, né, nas plataformas virtuais, fornecendo qualificação também gratuita, nesse sentido de preparar o indivíduo para atuar de dentro da sua casa, né? Diga-se de passagem que, né, o trabalho remoto não é um trabalho tão fácil, né? Até agora há pouco estava discutindo isso com a minha esposa, porque quando você vai trabalhar na sua casa, você tem crianças, você tem uma rotina, né, doméstica, e tudo isso, de certa forma, tem que ser redesenhado em função desse momento. Você está criando, se você não tem um escritório, né, para você se isolar, você vai usar a cozinha, você vai usar o quarto, né, e são ambientes que têm circulação de outras pessoas. Então, de certa forma, isso causa um impacto na rotina da família, né? E imaginem, né? Imaginem não, né? Vocês estão vivenciando isso, né? Vocês estão dentro de casa, os pais trabalhando dentro de casa, os alunos com irmãos estudando ao mesmo tempo, compartilhamento do mesmo equipamento, né? Impossibilidade, às vezes, de acessar as aulas, acessar alguma plataforma em função, né, desse gargalo que se tem na busca pela utilização do equipamento. Tudo isso está nos acarretando, né, um redesenho da nossa rotina doméstica. Então, o trabalho remoto, né, as pessoas desenvolvendo suas atividades corporativas dentro da sua própria casa, né, é um momento de desenvolvimento, né, da empatia, aplicação realmente dessa prática de enxergar a necessidade do outro, né, de não ficar isolado lá olhando para o próprio umbigo, né. Então, fica esse alerta, né, para você, se você tem contatos, né, e percebe que seus vizinhos, alguém próximo a você está passando por dificuldade, e você tem a possibilidade de estender a mão, estenda a mão, ajude, né? Eu acho que isso é muito valioso, né, em termos de satisfação por você enquanto indivíduo, né? A partir do momento que você faz algo pelo próximo, você se sente melhor, você se sente capaz, né, de lidar com essa dificuldade que a gente está vivenciando. Então, né, não cruze os braços, não encolha a sua mão, né? Se você pode ajudar alguém, realmente faça, né? Pratique isso justamente porque as pessoas estão necessitadas, né? Pode ser no seu bairro, pode ser na família. A gente tem uma amiga aqui que dá aula na rede municipal de São Paulo. Ela montou um grupo e toda semana ela faz arrecadação, doa cesta básica, doa comida, né? E de certa forma você não pode sair da sua casa para ir prestar esse auxílio, mas tem pessoas que estão se arriscando. Então, se você tem a possibilidade, ajuda, né? Tem muita gente com boa vontade querendo auxiliar o próximo, que é o que a gente precisa fazer agora, né? Porque ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar vivenciando mais e mais pessoas em situações de calamidade, né? Inclusive aí passando fome por conta de não ter um emprego, não ter um alimento, né? E resiliência, né? Eu deixei por último aqui, né? Que é essa capacidade que nós temos de nos reinventar em momentos de adversidade, né? Então, nunca, né? Acredito eu, se pensou que o termo empatia e resiliência seria tão aplicado dentro do contexto da sociedade atual, né? Em termos de sociedade mundial, né?
E a logística, né, enfim, né, para a gente retratar o tempo, o termo que a gente quer desenvolver, em tempos de isolamento social, né? Qual o papel da logística, qual a importância dela, né? Por que que ela é tão crucial nesse momento de distanciamento? Primeiro, né, a logística, como vocês podem ver aí na imagem do nosso slide, ela está inserida em todos os processos, sejam eles comerciais, sejam eles produtivos, sejam eles aí domésticos, aí dentro da tua casa você tem algum conceito de logística aplicado na sua despensa, né? Quando você faz as compras, o que você está chegando, né? O que você está recebendo de novo da compra, você coloca lá no fim da despensa e traz o que está ali há mais tempo para frente. Isso é controle de estoque, né? Por validade, né? A forma que você organiza os seus móveis dentro da sua casa para melhorar, né? Ou para facilitar a sua movimentação e visualização, né? De uma TV, né? Acesso à sua despensa, a um fogão. Tudo isso faz parte da logística, se chama layout, é o arranjo físico, né? Então, a logística está no nosso dia a dia. Se você planeja suas atividades, também é uma atividade desenvolvida em logística. Então, dentro desse conceito, né, a logística é uma ferramenta estratégica para os setores público e privado, né? Um exemplo disso são as organizações que estão mantendo as suas atividades comerciais, vendendo, né, pelo e-commerce, mantendo as suas entregas constantemente, né, inclusive com a agilização da entrega em função desse distanciamento social, né. O setor público, né, teve que recorrer a um planejamento estratégico logístico para que, por exemplo, os insumos hospitalares, né, desde, né, aquelas coisas mais básicas do dia a dia da atividade de um médico, de um enfermeiro, até os equipamentos, né, destinados ali ao tratamento dos pacientes de Covid, tudo isso, né, em função do gargalo que se criou na procura por insumos hospitalares ali na China, que é o país que mais fabrica isso, né, o polo, pode-se dizer, mundial de fabricação de insumos hospitalares. Eles não tinham mais capacidade logística para distribuir isso ao redor do mundo, né? Inclusive, né, surgiu até uma notícia na mídia que havia um navio com insumos hospitalares, né, já no caminho para a Europa, se eu não me engano, e os Estados Unidos abordou esse navio no caminho, né, conseguiu negociar com os chineses, pagou um pouco mais, né, com certeza um grande valor por esses insumos, e o navio não chegou no destino que tinha sido programado, né. O Brasil, para ter acesso aos insumos hospitalares, né, vindos da China, precisou, né, criar uma estratégia emergencial para enviar aviões, né, da Força Aérea Brasileira, aviões comerciais fretados para buscar esses insumos lá na China para ter, né, o acesso a esses insumos e suprir a necessidade